Nesse espírito, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Reis 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Em outro momento você lê todo o texto, mas eu vou me ater aqui somente nesse versículo, para que nós possamos ter mais tempo para conversar um pouco com os irmãos acerca dessa palavra de Deus na vida de Ezequias e o desenrolar da vida de Ezequias a partir desta palavra de Deus, através da vida de Isaías, do profeta Isaías, que foi lhe entregar uma mensagem de Deus. E a história é bem conhecida, né? Ezequias estava muito doente, muito enfermo, e ia morrer, e Deus mandou o profeta até a sua casa, o profeta Isaías, para avisá-lo que ele realmente ia morrer daquela enfermidade, não muito tempo depois, mas que ele colocasse a sua casa em ordem, para que ele pudesse partir e a sua família continuar servindo a Deus e continuar debaixo da bênção do Senhor. É muito interessante esse texto, é muito interessante a vida de Ezequias, os erros e os acertos da vida de Ezequias, e o que culminou, né? Qual foi a consequência de Ezequias não ouvir o direcionamento de Deus neste momento de enfermidade. E nós precisamos atentar para esse texto, porque a grande realidade é que Ezequias, de fato, era um homem de Deus. De fato, era um homem temente a Deus, porque ele se apresenta diante do Senhor, ele vai chorar ao Senhor, e falando, argumentando com Deus, que havia servido o Senhor com fidelidade e inteireza de coração, e era um homem reto. Entretanto, a sua casa estava uma desordem. Porque quando o Senhor fala para Ezequias: olha, Ezequias, coloca a sua casa em ordem, certamente que a sua casa estava em uma desordem. Nós precisamos atentar para o que está nesse texto, porque a grande realidade é que qualquer casa desordenada, qualquer casa fora de ordem, ela está fadada ao fracasso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5 e no início do capítulo 6, ele vai falar algo importante. Ele vai dizer: olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Filhos, obedecei os vossos pais e honrai os vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não provoque a ira nos seus filhos. Então, quando nós falamos de uma casa em ordem, é uma casa debaixo de disciplina, uma casa debaixo de regras. Nenhuma instituição, se ela não tiver regras, ela está fadada ao fracasso. E era isso que o Senhor estava trazendo através do profeta Isaías para Ezequias. Ezequias, coloque a sua casa em ordem. A sua casa está uma bagunça. A sua casa está fora de ordem. E Ezequias ali se preocupou muito, porque ele ia morrer e a sua casa não estava colocada em ordem. E ele clama ao Senhor, mostra a sua história para o Senhor, apresenta a sua história para o Senhor. E isso é interessante, porque nós contemplamos aqui algo tremendo e algo que a gente não havia visto, né? Deus mudou uma determinação por causa da oração de um justo. Um homem orou ao Senhor, e uma determinação que o Senhor tinha
dado e orientado o profeta Isaías, Deus retrocedeu numa decisão que Deus já tinha tomado. Mas Deus ouviu a oração daquele homem. Aquele homem clamou ao Senhor. E a gente não costuma ver isso. Mas a gente vê nessa história um homem orar e clamar ao Senhor e apresentar sua causa diante do Senhor. E um decreto que Deus já tinha trazido através da vida de Isaías. Deus fala: Isaías, volta e retrocede naquilo que eu te falei. Porque vou acrescentar 15 anos na vida de Ezequias. Muito interessante, porque Ezequias, ele assume o trono no capítulo 18, vai dizer que ele assume o trono aos 25 anos de idade, governa por mais 29 anos, vai dar 54 anos. Então, se nós diminuirmos aí 15, vai dar em torno de quê? 39. Em torno de 39, porque a gente não sabia quanto tempo que ele ainda ia viver, porque não se fala qual a idade que ele tinha. Mas ele ia viver pouco tempo, ele já estava enfermo. Deus acrescenta, além naquele tempo que ele ainda ia viver, Deus acrescenta 15 anos. E ele vai viver até os 54 anos, novo. Mas acontece algo tremendo na vida de Ezequias. Porque Deus orienta Ezequias para ele colocar a sua casa em ordem, mas ele não tem essa preocupação. Se você continuar a história, depois você lê toda a história, você vai ver que o cativeiro babilônico, onde o povo de Israel ficou cativo durante 70 anos, o útero que gerou esse cativeiro foi a casa de Ezequias. O útero que gerou o cativeiro do povo de Israel na Babilônia foi a casa de Ezequias. Porque Deus tinha chamado Ezequias. Falou: Ezequias, coloque sua casa em ordem. Imponha regras em sua casa. Determine as regras, a disciplina. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Efésios, no verso 1, ele diz: olha, crie os seus filhos na disciplina e na admoestação. Entretanto, não provoque ira nos seus filhos. Criar os filhos na disciplina e na admoestação não é criar os filhos na brutalidade de qualquer jeito. É honrando seus filhos também. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que a casa de Ezequias estava fora de ordem, estava sem disciplina, sem regras. Os meninos não sabiam exatamente como proceder. A gente vai ver que Manassés, ele nasce durante esse período de 15 anos, porque ele tinha 12 anos quando ele começa a governar quando seu pai morre. E Manassés faz tudo errado. Faz tudo o contrário do que o pai fez quando começou a governar. Ele fez o que era reto, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Manassés fez tudo o contrário disso. O seu sucessor fez o contrário disso, que era o seu filho. E Deus tinha falado: olha, Manassés, coloque em ordem, a sua casa está fora de ordem. Às vezes nós nós vamos visitar algumas famílias, e a gente chega ali, e o pai fala que o filho está dando muito problema. Já aconteceu uma época que eu fui visitar um casal, que o filho tinha sido preso, e o pai estava falando para mim: olha, nem a psicóloga lá não entendeu, porque nosso filho tem uma família estruturada, ele concluiu o ensino médio dentro da idade que normalmente conclui o ensino médio, e a psicóloga falou que não entendia, porque lá na unidade de internação, normalmente as crianças que estão ali, elas são crianças que vêm de lares desestruturados, e nós temos um lar estruturado. E o nosso filho foi parar lá e eu não entendia. A psicóloga falou que não entendia. E nesse dia a gente estava fazendo uma visita, e esse filho que tinha dado vários problemas, logo entrou, sem camisa,
passou na nossa frente, olhou para o pai, balançou a cabeça e fez: e aí, pai? Eu achei estranho aquele tratamento, porque eu fui criado num ambiente, quando eu encontro meu pai, ensinei meus filhos assim, pedir benção pai, benção mãe. Então, assim, um procedimento estranho. Mas por que o menino chegou a essa idade procedendo desse jeito com o pai? Tratando o pai como se fosse um colega, um amigo qualquer. O estranho porque não foi ensinado na disciplina como o apóstolo Paulo orienta no capítulo 6, no verso 1 de Gálatas, de Efésios. Nossos filhos precisam ser criados na disciplina, na regra, honrando. Né? E ele ainda vai falar assim: olha, pais, não provoque ira. Você não precisa provocar ira no seu filho. Mas você precisa, o seu filho precisa entender que existe uma autoridade sobre a vida dele. Seu filho precisa saber que sobre a vida dele sempre vai existir autoridades. Sempre vão existir autoridades. E ele precisa se submeter a essas autoridades. E ali aquele garoto não tinha as regras necessárias, fadado ao fracasso. Amar os nossos filhos também é disciplinar os nossos filhos, é corrigir os nossos filhos. Colocar a casa em ordem é os filhos e os pais saberem que aquela casa tem regras, que aquela casa tem autoridade, que aquela casa existe uma hierarquia e existe disciplina naquela casa. Às vezes nós ficamos tão temerosos de chamar a atenção dos nossos filhos, e muitas vezes na correção o pai sente mais do que o filho. Mas é necessário os filhos serem criados na disciplina e na admoestação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e é isso que não acontecia na casa de Ezequias, porque era uma casa fora de ordem. Quantas visitas nós fazíamos que nós não sabíamos quem era o pai, quem era o filho, quem mandava na casa. O filho como que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Faz o que quer, entra a hora que quer. Eu me lembro que a gente era pequeno, que lá na rua da minha casa, sempre os nossos horários era quando acabava a novela. Terminou a novela, não via mais nenhum menino na rua, porque era o horário de voltar para casa. E a gente achava estranho quando algum menino falava que tinha passado a noite na rua, porque não era comum no nosso tempo, porque existiam regras. Precisa existir regras. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. E é isso que Deus estava falando através de Isaías para Ezequias. Olha, coloca em ordem a sua casa. A sua casa está uma desordem. Ninguém sabe quem é pai, quem é filho, quem é que manda, quem é que não manda. Qual a hora de entrar, qual a hora de sair. Eu me lembro assim que os mais rebeldes do nosso tempo sempre falavam assim: quando eu completar meus 18 anos. Porque achava que depois de 18 anos podia fazer o que queria. E minha mãe, ela tinha aquele discurso, né? Enquanto comia do meu feijão, ouve o meu sermão. Passa pelo meu cinturão. Então, se você comeu do meu feijão, passa pelo meu cinturão. Mandinava aqui. Lília deve estar lembrando, né? Então, desse jeito, então assim, a casa estava fora de ordem. Casa precisa ter ordem. A minha casa precisa ser organizada na disciplina e na admoestação. É isso que o apóstolo Paulo ensina e que Ezequias não estava ensinando. Um segundo erro que ele comete, que a gente vê aqui nos textos, que vira e volta a gente vê: honra para os de fora. Eu me lembro que esse era um erro muito, muito comum no nosso tempo. A gente tinha a melhor roupa, ou se a gente tinha um jogo de jantar sofisticado, ou um forro de mesa mais bonito, esse era para o dia que tivesse visita. Não era? Sabe o que Ezequias fez?
Quando as pessoas vieram de fora, ele apresentou suas riquezas para as pessoas de fora. Isaías, olha, você cometeu um grande erro. Esse erro vai levar a consequências terríveis. Seus descendentes serão levados cativos na Babilônia. Lembra de Daniel? Um homem de Deus. Um homem abençoado. Um homem temente a Deus que não se misturou com toda a cultura pagã. Não se misturou. Mas teve uma pequena consequência na vida de Daniel. Daniel era eunuco. Não teve descendente. E isso era uma tristeza para o povo de Israel. O cativeiro babilônico trouxe essa consequência para o povo de Israel. E esse cativeiro babilônico, ele nasce, ele é gerado dentro da casa de Ezequias, onde Deus tinha falado a Ezequias, coloque em ordem sua casa, Ezequias. O que Ezequias fez? Ele pegou pessoas estrangeiras e levou para dentro da sua casa. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando nós damos honra para as pessoas de fora, enquanto não damos honra para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Mas aquele que chega de fora tem melhor do que o da nossa casa. Que estranho isso. Ele pega as suas riquezas e começa a mostrar para as pessoas de fora. Enquanto que ele precisava pegar as suas riquezas para servir a sua família e mostrar o valor das coisas com responsabilidade, mas sendo honrado. Na minha casa, quando eu era menino, tinha muito isso, e não era só na minha casa, era nos vizinhos todos tinha muito isso. Sempre o melhor ficava guardado para receber a visita. E nós lá na minha casa nunca fizemos isso. Nunca. Se você chegar na minha casa um dia e usar um talher bonito, pode ter certeza que eu já usei ele. Meus filhos já usaram ele. E aconteceu uma coisa engraçada lá em casa até recentemente. Eu fui em um supermercado e tinha uns pratos muito, muito bonitos em promoção. Branco, bem bonito mesmo. Aí eu comprei bastante, levei lá para casa. Né? Para quando os irmãos... Já falei para os irmãos lá da igreja e já vou falar para os irmãos aqui, quando acabar essa pandemia, o primeiro almoço é na minha casa. Já está todo mundo convidado. Convidado desse negócio não dá certo para agora não, né? Quando fala de convidado, você não fica com medo. Né? E aí esses pratos estavam guardados lá. Já tinha uns dias que estavam guardados esses pratos. Aí Maiara esses dias chegou, olhou esses pratos guardados. Falou, pai, esse prato não é nosso, não? Eu falei, é. Eu falei, por que eu nunca comi num prato bonito desse? Pergunta para sua mãe. Eu sei que no outro dia estavam os pratos todos na mesa para comer nesses pratos que a gente tinha comprado. Até mais, na verdade, eu comprei na época pensando mesmo em receber os irmãos, né? Que a gente sempre recebe muitos irmãos lá em casa. É como o irmão José aqui mesmo, a irmã de Nalva, né? Recebe muitos irmãos lá em casa. Mas assim, a gente nunca teve esse guarda que isso aí é para visita. Não, nós honramos os de casa, né? E como nós temos um lema, uma igreja, uma família, nós honramos os irmãos como os próprios de casa mesmo. E foi engraçado, porque minha filha falou, mas eu nunca comi nesse prato bonito desse jeito. E eu falei, pergunta para sua mãe. Aí no outro dia os pratos já estavam na mesa lá para comer. Honrar os nossos filhos, dar honra para aqueles que estão conosco. Aqueles que realmente choram conosco, se alegram conosco, que conhecem realmente as nossas limitações, as nossas dificuldades, que estarão ali independente das circunstâncias, eles estarão ali conosco. E às vezes nós esquecemos de honrar esses que realmente estão conosco. Eu me lembro de uma vez, eu fui presidente do conselho de pastores, aí eu fui receber um cantor de fora na cruzada evangelística, e ele fez um monte de exigências. E eu não atendi todas as exigências, mas mesmo assim, o pouco que eu atendi contrariado. E eu percebi que a gente não valoriza os da nossa casa, da nossa igreja, como nós honramos esses cantores que vêm de fora. Apesar que nossa igreja não tem esse costume, né?
Infelizmente, foi uma situação lá fora que já é um costume deles. Mas nós normalmente nós procuramos honrar os da nossa casa. Mas eu achei muito estranho, porque as exigências assim absurdas, o que eles pediam. Na hora do ensaio da banda, tinha que ter suco natural, água de coco, mais não sei o quê. É tanta coisa. Tanto que eu liguei uma vez, liguei para um desses cantores, não vou citar o nome, mas ele foi tanta exigência, até a van que buscar tinha que ser van executivo. Eu só escrevi, irmã, eu não estou disposto a cumprir com todas essas exigências. Não estou disposto. Mas nós fazemos isso o tempo todo, nós honramos os de fora e deixamos de honrar os da nossa casa. Isso é agir com desordem. É valorizar aquilo que não precisa ser valorizado. Não sou contra você receber o irmão com a mesa farta. Mas não adianta você receber o irmão com a mesa farta se seus filhos não têm mal o que comer. Não adianta você dar presentes luxuosos se seus filhos andam maltrapilhos. E o que estava acontecendo na vida de Ezequias era exatamente isso. A casa estava uma desordem. A casa estava desorganizada, a honra estava sendo dada para quem não merecia honra. E quem merecia honra estava sendo desonrado. Queridos, nós precisamos atentar para as palavras que são ministradas e aplicar em nossas vidas. Eu me lembro uma vez que eu e a Narinha estava conversando, a gente sempre foi ler muitos livros. E um dia a gente estava comentando que se a gente aplicasse 15% do que a gente lê, a vida seria bem melhor. As palavras ministradas, elas precisam ser aplicadas na sua vida, na sua casa. Senão fica sem sentido. Nós nos organizarmos para ministrar uma palavra e você não aplicar isso na sua vida, porque foi o que Ezequias fez. Deus disse, olha, põe em ordem sua casa. E ele não colocou em ordem sua casa. Além do que já ia viver, viveu mais 15 anos. E não colocou em ordem a sua casa. E o seu filho Manassés fez tudo errado. Tudo errado. O seu neto fez tudo errado. Porque ele não colocou em ordem a sua casa. E a Babilônia, o cativeiro chegou. Queridos, o cativeiro vai chegar se nós não realmente tivermos a preocupação, o cuidado de colocar em ordem a nossa casa. Dos nossos filhos perceberem que a nossa casa é uma casa em ordem. É uma casa que tem valores, tem princípios. É uma casa que tem hierarquia, que tem disciplina. Isso não vai fazer mal para o seu filho, muito pelo contrário. Lá na frente você vai perceber que foi difícil, mas valeu a pena. Foi difícil, mas você deixou um legado. Quando as pessoas olharem para o seu filho, eles vão perceber que você deixou um legado ainda que anos depois. Porque a casa precisa estar em ordem. Então, o primeiro erro, a casa estava uma desordem. O segundo ponto, não honrava os da casa e honrava os de fora. E aí eu vou para o terceiro ponto. É um absurdo. Quando ele comete esses erros, quando ele continua cometendo os mesmos erros da casa está em desordem. Isaías pergunta para ele, para quem é que ele estava honrando, o que ele estava fazendo. Eu estava mostrando todas as minhas riquezas, estava expondo todas as minhas riquezas. E quando Isaías falou das consequências que viriam sobre a sua descendência, o que ele disse? O que ele disse? Boa é essa palavra. Estranho isso. Como que é isso, Ezequias? Seus filhos vão ser levados cativos para a Babilônia. Eles vão ser eunucos na Babilônia. Desde que o meu reino seja de paz, desde que o meu ventre esteja protegido, desde que nada venha sobre mim. A
palavra para mim é muito boa. Estranho isso. Estranho esse sentimento egoísta de Ezequias, um homem que até aquele dia servia a Deus de forma reta, segundo os seus próprios lábios. Queridos, nós precisamos atentar para isso. Nós não viemos aqui como aquela geração de até Enoque, que vinha, tinha filhos e morria. Vinha, nascia, tinha filhos, depois morria. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque foi diferente de toda aquela geração. Nós precisamos ser diferentes. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 4, no meio de uma geração perversa e corrupta, vocês precisam apresentar como luzeiros. Os nossos lares, as nossas casas, precisam ser uma referência para toda essa sociedade que está corrompida, que tem pregado por aí, que tem ensinado por aí que a família é uma instituição falida, que a família mudou, que a família não é mais dessa forma tradicional. É difícil a gente ver um filho agora pedir bênção para o pai. Pedir que o pai abençoe sua vida, abençoe seu dia, abençoe a sua saída, abençoe a sua entrada. O pai não tem mais autoridade, porque ele não é mais uma autoridade espiritual na vida do seu filho, porque ele não ora mais pelo seu filho. O seu filho não submete mais à autoridade do pai, porque ele não precisa mais da bênção do pai, porque o pai está ultrapassado. Nós vivemos no meio dessa geração pervertida e corrupta. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos que no meio dessa geração, nós precisamos ser como luzeiros. A nossa casa precisa ser como um luzeiro, como um farol, onde as pessoas se orientam por ela. Um dia nós fomos fazer um aconselhamento na casa de um casal evangélico, amigos nossos, que estavam passando por um momento difícil. E o rapaz disse assim: olha, pastor, não aguento mais. Eu fico o dia em casa, eu tenho vergonha de tirar o rosto fora do portão, pelas agressões de palavras que saem da boca dessa mulher. Os vizinhos todos estão ouvindo. Querido, eu estava vendo algumas estatísticas há um tempo atrás, que a separação conjugal no meio evangélico está na mesma perspectiva de quem não tem religião nenhuma. Né? A proporção é a mesma. Estranho isso, que evangelho é esse que nós estamos pregando. Nós tivemos um tempo, nossa igreja, fazendo uma visita lá na unidade de internação de Planaltina, a UIP, onde os jovens infratores ficam reclusos. Queridos, os meninos iam cantar o hino, ia cantar um louvor, uma adoração. Quase todos os detentos cantavam junto. E aí a gente, mas onde é que você aprende? Aprendi na igreja. Meu pai é da igreja. Minha mãe é da igreja. Eu era pequenininho do coral, eu era da igreja. Então é estranho esse evangelho que nós estamos pregando, porque nossas lares, nossas casas estão desorganizadas. Não tem ordem. Não tem disciplina. E era essa ordem que Deus estava falando com Ezequias. Ezequias, coloca sua casa em ordem, sua casa está uma bagunça. Sua casa está desordenada. Você precisa se posicionar, Ezequias. Você precisa admoestar os seus filhos, disciplinar os seus filhos. A gente vai ver a história de Samuel, é fascinante, um homem de Deus. Mas aquele povo chega em Samuel, olha, você é um homem de Deus. Você é um homem honrado. Mas o problema é que o senhor já está velho. E daqui a pouco o senhor não consegue mais administrar.
e os seus filhos não é o seu exemplo. Os seus filhos não são de confiança, olha o que eles estão fazendo. Então nós precisamos de um rei. Porque em você nós confiamos. Mas e seus filhos, que são seus sucessores? Como é que vai ser? Quando o profeta não poder mais estar na direção, como nós vamos fazer com seus filhos? Seus filhos não são exemplos. Então hoje nós visitamos as UIPs, as unidades de internação de jovens, né? Porque a UIP, na verdade, é só em Planaltina, porque é a unidade de Planaltina. Está lá cheio de filhos de crente, de filhos de pastores. Pastores que estão na mesma condição de Ezequias, com a casa desordenada, com a casa fora de ordem. E no terceiro ponto, Ezequias pouco estava preocupado com o legado que ele estaria deixando. Não, então a palavra é boa. Se o meu reinado vai ser protegido e com paz, como assim? Nós precisamos admoestar nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, ainda que isso nos custe a vida. Ainda que isso nos custe a vida. Nossa casa precisa estar em ordem, a nossa responsabilidade. É a mesma responsabilidade que Deus deu ao povo dele, em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Mas no verso 7 ele vai dizer assim, olha, no verso 1 ele vai dizer, olha, pega essa lei e aplica esses mandamentos na sua casa. Inculque, no verso 7, inculque em seus filhos esse mandamento. Fale todos os dias desses mandamentos para os seus filhos. Esses dias, um tempo atrás, nós estávamos reunidos na casa de uns amigos e nós estávamos ali almoçando. E aí os meninos começaram a conversar entre eles e contando de quando eles eram pequenos. Às vezes Narinha estava trabalhando à noite, então nós tínhamos uma programação, eu ficava lendo a Bíblia para eles, lendo os textos bíblicos. Eu nem lembrava disso mais. Lendo os textos bíblicos para eles. E eles comentando lá esse dia. Eu lembro que o Miguel era pequenininho, bem pequenininho, ouvia, daqui a pouco dormia, batia a cabeça na mesa, mas ouvindo a palavra de Deus. E Deuteronômio, quando Deus entrega os mandamentos, diz assim, olha, inculque isso nos seus filhos. Bate todos os dias na cabeça dele, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. Aqui é o nosso manual de fé e de conduta. É daqui que nós vamos tirar a direção das nossas vidas. É daqui que nós vamos direcionar as nossas famílias, a vida dos nossos filhos. E a Bíblia vai ensinando como ser bom pai, como ser bom esposo, como ser boa esposa, como ser bom filho. A Bíblia vai direcionando, o apóstolo Paulo pega ali o capítulo 5 e parte do capítulo 6. E vai ensinar sobre o que é ser família. E no verso 10 ele vai lembrar uma coisa, ele vai dizer, olha, porque a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades que estão nas regiões celestes. Revesti-os, pois, de toda a armadura de Deus, coraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, sapato e propagação da palavra de Deus, portando sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, depois de dar todas as orientações, ele vai dizer, olha, e eu tenho mais, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o irmão que está do seu lado, a sua luta não é contra carne nem sangue. Existem principados e potestades que vão se levantar contra o seu filho, contra a sua casa, contra a sua família. E você precisa estar revestido da verdade, da justiça, do escudo da fé, colocando o capacete da salvação. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável à vontade de Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei-vos com esse século, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente,
para que conheça como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Cinja a sua mente. Tudo que tem entrado dentro da sua casa, que seus filhos têm ouvido, pode ser seta maligna que vem para destruir a sua luta, e a nossa luta é contra isso. Quando nós colocamos a nossa casa em ordem, nós atentamos que existe um manual de procedimento que é a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, insista, ensine essa palavra em tempo e fora de tempo. Guarde essa palavra, a palavra que você aprendeu desde a sua infância, com a sua avó e sua mãe. E a gente às vezes esquece disso. Paulo estava dizendo para Timóteo, Lloyd e Eunice te ensinaram essa palavra desde a infância. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. E agora ensine, insista, em tempo e fora de tempo. Ensine os seus filhos. Se nós realmente organizarmos, colocarmos em ordem a nossa casa, através da disciplina e da admoestação, baseado na palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos e viveremos todas as promessas de Deus. Eu quero te convidar a você refletir sobre essa palavra. Tudo isso que foi falado, se você tem aplicado na sua casa, se nós temos aplicado em nossas casas, o Senhor tem nos chamado a atenção para esse tempo que a família tem sido alvejada, esse tempo que nós temos visto filhos de homens crentes irem cumprir pena em penitenciárias, cumprir pena em unidade de internação de jovens e adolescentes. Não dá para entregar os nossos filhos ao Deus desse século, aos principados e potestades que estão se levantando. Nós precisamos apresentar como luzeiros no meio dessa sociedade corrupta, onde os valores morais, os princípios morais são esquecidos e a casa fica fora de ordem, ninguém sabe quem é o pai, quem é a autoridade e quem não é autoridade. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever para que os nossos jovens não se percam, para que os nossos filhos não se percam, para que os nossos filhos não sejam levados cativos para a Babilônia, para que os nossos filhos não sejam eunucos, mas que os nossos filhos venham produzir frutos dignos e frutos que não se perdem. Eu quero te convidar a fazer essa reflexão e eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante a exposição da Tua palavra, Deus, cada casa, cada família, cada irmão, cada irmã, Deus, que nesta noite está sendo ministrado por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um desses lares, Deus. Visita cada uma dessas famílias, Pai amado. Abre o entendimento dos seus filhos, Deus, em nome de Jesus. Da responsabilidade do legado, Deus. De dar a honra a quem tem honra. Senhor, ensina os seus filhos, Pai amado. Ensina-nos, Deus, a colocarmos as nossos lares em ordem. A valorizarmos a Tua palavra, a aplicarmos a Tua palavra no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, Pai. Ensina esse irmão, ensina essa irmã, Pai querido, que muitas vezes não sabe o que fazer, Pai amado. Deus, essa irmã e esse irmão que tem perdido seus filhos, Pai, para o mundo, Senhor, em nome de Jesus. Traga de volta, Deus, retire, arranque do cativeiro. Senhor, e abre o entendimento, Deus, dessa família, Pai querido, para que eles possam conhecer e prosseguir conhecendo os Teus projetos e os Teus sonhos para as nossas vidas, Pai amado. Senhor, nos dê a capacidade, Deus, de inculcar nos nossos filhos, Pai querido, a Tua palavra,
Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que essa palavra seja aplicada de forma sábia no seu lar. Que você possa ser capacitado pelo Espírito de Deus, que nós possamos ser capacitados pelo Espírito de Deus e que a graça dele seja superabundante sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Exaltado no céu, teu nome